Olá, estamos de volta com o programa Direito Legal. Hoje com o Dr. Fábio Picarelli, tirando as nossas dúvidas com relação ao assédio moral em ambiente de trabalho. Antes de voltar a conversar com o Dr. Fábio, queria lembrar vocês que ainda existem alguns exemplares do Código de Defesa do Consumidor que vão ser doados para aqueles telespectadores que interagirem no site, ou no www.ecoprograma.com.br, ou então enviando um e-mail para direitolegal@gmail.com.br. Doutor Fábio, estávamos há pouco conversando sobre as comissões da ordem, que tem os trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui no ABC. Podia falar um pouquinho mais para a gente? Claro. Fernanda, nós há 10 meses assumimos a diretoria da OAB, junto com um grupo que está unido, se esforçando para conseguir levar ao cidadão e principalmente ao advogado os seus direitos, né? Então, dentro da Casa do Advogado, existem 57 comissões setoriais, das quais algumas visam atender a comunidade. Então, nós temos assistência judiciária, todas as manhãs, gratuita, através do convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atendem de 90 a 100 pessoas por dia na Casa do Advogado. Isso graciosamente aquelas pessoas que têm necessidade, que ganham menos de 3 salários mínimos, né? Isso é direito do cidadão garantido com esse convênio, garantido constitucionalmente e através desse convênio com a OAB. Depois nós temos a comissão da mulher advogada, nós temos a comissão da OAB itinerante, que diz para toda a população que está espalhada aí nos rincões da nossa cidade, quais são os seus direitos e quais os trabalhos que a Casa do Advogado tem desenvolvido. Nós temos uma comissão de Direito do Consumidor, que atende na casa às sextas-feiras, junto com a comissão também do Direito do Idoso, que também atende às sextas-feiras à tarde. Enfim, é uma gama, tem a comissão dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, com necessidades especiais. Todas essas comissões visam o objetivo de esclarecer os direitos ao cidadão andreense e difundir as suas áreas de atuação. Depois nós temos as comissões temáticas, né? Então, direito tributário, direito ambiental, direito criminal, toda a gama da nossa área jurídica está lá abarcada pela Casa do Advogado. E as comissões, é bom que se diga que é uma espécie também de vitrine para o advogado jovem, que está começando agora, e também para os mais experientes mostrarem o seu trabalho, o seu conhecimento, e levar um pouco mais de informação ao cidadão. O que é interessante até nós comentarmos isso é porque a população, num todo, ela não enxerga essa... Ela vê tudo numa macro situação, não vê as micro situações que nós temos dentro da OAB. A OAB é um órgão, assim, fazendo aqui, né, apologia, né, politicando a favor da nossa entidade, que é uma das instituições mais praticantes e mais atuantes mesmo, que a gente vê do Brasil. E nós temos, assim, diversas situações onde o cidadão pode buscar a própria OAB para sanar uma dúvida, para tentar a solução de um problema. E às vezes as pessoas não têm esse acesso, ou por não conhecimento, ou por descredibilidade, né, na instituição, que não pode acontecer. São profissionais que estão ali super qualificados para tentar auxiliar a própria população para a gente fazer o Brasil melhor, né? É verdade. É bom que se diga a todos, né, a OAB, ela tem como função precípua a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Ela não visa apenas e tão somente a defesa da classe dos advogados, né? Ela tem uma função social e nasceu já assim dessa forma. Eu, esse final de semana, estive reunido com o presidente Durso, a quem eu mando um grande abraço, e lá com todos os presidentes das subseções, nós fizemos a chamada Carta de Atibaia, que visa cobrar das autoridades, principalmente do Poder Judiciário Nacional, atitudes, e aquele paulista ainda mais, porque, como é disso na nossa área, um processo hoje aqui em São Paulo demora... Tem processos que demoram 10, 15, 20 anos. É algo fora do razoável. Então, nós estamos cobrando nessa Carta de Atibaia, através da OAB, atitudes enérgicas, né, do Poder Judiciário, no sentido de pleitear o que é seu de direito. O Poder Judiciário, ele é um poder autônomo, né, pela Constituição, e ele tem que ter condições mínimas de atender a população. Para você ter uma ideia,
o nosso Poder Judiciário apresentou um orçamento de 12 bilhões de reais e o governo do estado aprovou 5 bilhões de reais para o decorrer do ano inteiro. Isso não é suficiente para atender a população. Importante que se diga, cada cidadão paulista paga R$100 por mês para manter a justiça funcionando, utilizando ou não da justiça. Então, isso interessa a todos nós. A justiça é algo que o cidadão tem direito e tem direito de uma forma rápida, célere, ainda em vida. Né? Existem muitos casos que, né, o resultado só sai para a família, para netos, bisnetos. Mas, exatamente. Enfim. Falando em democracia, já que o nosso tema aqui é algo tão democrático, esse assédio moral, habitualmente nós vemos no caso do empregado movendo contra o empregador. Existe alguma situação onde há essa inversão de problemática? Sim, não tenha dúvida, Fernanda. A situação é proporcionalmente inversa, sem sombra de dúvidas. Ou seja, se o empregado ofender o empregador, né, pode ensejar uma justa causa e um pedido de indenização também. Eu já tive a oportunidade de verificar esse tipo de situação, do empregado ser condenado a pagar uma quantia, título de dano moral para o empregador. Já vivenciei isso e não é tão comum, mas acontece também. Mas é interessante a gente comentar sobre isso, porque muitas vezes diz, o direito, principalmente o direito laboral, trabalhista, é super protetivo, ele é sempre a favor do empregado. Não, ele é a favor do bom empregado, né? Do mau empregado também existe aí uma contrapartida, né? Exatamente, e os juízes têm sido muito severos, viu? Como você bem assinalou, né? Nós temos aí acompanhado o trabalho do judiciário e não tem se permitido abuso, seja nos casos de assédio moral, seja nos outros pedidos. As pessoas têm uma visão equivocada da justiça do trabalho, achando que pode se pleitear qualquer coisa, que lá tudo ganha. Sim. E não é assim, né? Existem limites, a justiça do trabalho. Aliás, que se faça uma observação aqui, eu disse sobre a ineficiência do Poder Judiciário, mas a Justiça do Trabalho tem sido uma grande referência para o Poder Judiciário estadual. Né? A Justiça do Trabalho, com todos os seus defeitos e com todos os seus